Bom, pessoal, hoje eu trouxe pra gente aqui as questões mais difíceis da CPA 20, tá? São questões de todos os módulos que a gente considera difíceis com base no nosso simulado, tá? Então, sem mais delongas, vamos lá! Olha só a primeira questão que a gente tem aqui, ó. Lembrando que esse número, você encontra essa questão dentro dos simulados da Top Invest, tanto no site quanto no aplicativo, tá? Então, olha só, a primeira questão fala pra gente o seguinte: o CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, dentre outras funções, deve o quê, né? Então vamos lembrar que esse cara aqui, ele é um órgão 100% normativo, então ele não coloca a mão na massa. A gente pode imaginar o CMN ainda como sendo, deixa eu botar em outra cor aqui em cima, ó, o diretor de uma escola. Por quê? Porque o diretor, ele vai dar as normas, as regras, né, diretrizes com que devem acontecer as coisas dentro da sua escola. Porém, contudo, entretanto, ele não vai à sala de aula dar a aula, ele não vai conferir se o aluno fez a lição, porque isso seria função dos professores, tá bem? Então, dito isso, vamos às nossas alternativas, né? Executar a fiscalização no mercado de capitais é do professor, é da CVM. Executar a fiscalização no mercado de crédito é do professor, é do Banco Central do Brasil, né? E executar a política cambial também é do Banco Central. Então, B, C e D estão erradas aqui pra gente. A letra A, de fato, é a que restou como correta, né? Regular os índices de inflação para evitar desequilíbrios econômicos. Então, ele vai definir quais são os índices, né? Qual que é o índice atualmente, é o IPCA. Ele também define a meta, né? Que deve ser alcançada pelo Banco Central por meio do uso das políticas monetárias, tá? Então ele também vai dizer ali, ó, você pode ter aqui a meta, você tem que ficar na meta, ou tantos por cento acima ou tantos por cento abaixo da meta, ok? Então, letra A aqui na primeira questão é a resposta correta, tá? Seguindo, ó, Banco Central, o Bacen, dentre outras competências, deve fazer o quê, né? A gente pode imaginar o Bacen, tá, como sendo um gerente financeiro, né? Por quê? O gerente financeiro, ele vai cuidar, tá, do dinheiro, vai ajudar nisso. E também com relação aos ativos que uma pessoa dispõe, tá? Uma empresa dispõe. Então, desta forma, sendo gerente financeiro, ele não vai se envolver em projetos específicos e ele não vai garantir, né, que o cliente de fato esteja satisfeito, porque isso é uma coisa que está fora do controle dele. Ele vai se preocupar com isso aqui, né? Até atualmente, em 2023, enquanto este vídeo está sendo gravado, a gente tem que o governo atual, ele gostaria de ter uma taxa básica de juros, né, a nossa taxa Selic, mais baixa, tá? E dessa forma ele não está satisfeito porque o Bacen, por sua competência e no desempenho das suas atividades, ele está mantendo a taxa de juros num nível alto, restritivo, tá? E dessa forma, para tentar controlar o consumo que aumenta a inflação, certo? Então, dito isso, vamos às nossas alternativas. Gerencia as reservas internacionais. Verdade, né? Dito isso, reservas internacionais, o que é? É a quantidade de moeda estrangeira, tá, que o país dispõe e que o Banco Central é o responsável por gerenciar, por cuidar destes valores, tá? Inclusive para apreciar ou depreciar dentro do mercado cambial a cotação de uma ou de outra, né? Então, do real para depreciar frente ao dólar, para apreciar frente ao dólar, né? Então, tudo isso ele pode fazer também utilizando as suas reservas internacionais, né? Que não é só o dólar, mas qualquer outra moeda. Função de agente fiduciário, né? Agente fiduciário é aquele que é contratado, né, para garantir ali uma relação de confiança, tá? Só que o Bacen, ele não vai ter isso, né? Ele não pode fazer isso, por exemplo, para debêntures, né? Que debêntures tem lá o agente fiduciário, que é o advogado do debenturista, que vai proteger os interesses dele. O Bacen, ele é um órgão supervisor e executor das políticas do Conselho Monetário Nacional, certo? Então aqui, ó, letra B está errada. Letra C, protege o investidor do mercado de capitais, aqui pra gente é função da CVM, e autoriza o funcionamento de fundos de investimento, também é uma das funções da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ok? Seguindo aqui então, ó, só garantindo para vocês a resposta correta, a nossa terceira questão fala o seguinte: um banco múltiplo com carteira de arrendamento mercantil, tá, que pode fazer lá leasing operacional, financeiro, e de investimentos é autorizado, então é permitido a fazer o quê, né? O banco múltiplo,
tá, pessoal? Ele foi criado como uma forma de facilitar a divulgação dos resultados das empresas, porque aqui, ó, ele vai consolidar tudo em um único CNPJ. Então, imagina, tá, que esta carteira de arrendamento mercantil, ela também tem um CNPJ, a carteira de investimento também tem um CNPJ e todas as outras que eventualmente venham a existir, né, em grandes instituições, por exemplo, né, teriam um CNPJ. Para cada CNPJ teria que ser realizada uma divulgação, uma auditoria, uma comunicação com o mercado, né, com investidores. Tudo isso se tornaria muito, mas muito custoso, tanto em valores financeiros quanto em questão de tempo, né, dos responsáveis. Então, para isso foi criado esse mecanismo do banco múltiplo para facilitar essa comunicação e divulgação. Porque ao invés de ter uma para cada carteira, né, uma comunicação com o mercado para cada carteira, tá? Faz tudo sobre o CNPJ do banco múltiplo, né? Então lá você já consolida o resultado. A gente pode imaginar o banco múltiplo como sendo um grande shopping financeiro, né? Um grande shopping center, porque ele vai te oferecer diferentes produtos e serviços com base em cada carteira que ele opera, né? Que seriam lá as lojas que fazem parte do shopping, né? Que no final das contas podem ser ou não do mesmo grupo controlador do shopping e que terão um resultado lá divulgado também no shopping, certo? Então, dessa forma, emitir letra de câmbio, não. Receber depósito à vista, tá? Não, porque o depósito à vista ele é necessário e precisa de uma conta corrente. O que você tem nos bancos de investimento é uma conta transitória, né? Que é de depósitos a prazos, que você vai fazer ali a transferência dos valores para investir nos produtos do banco, tá? E executar ordens de seus clientes no pregão de bolsa? Também não, porque isso aqui, ó, é exclusivo, tá? O acesso à bolsa, né, e ao pregão é exclusivo de corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, tá certo? Que podem lá e têm permissão para acessar o ambiente eletrônico via home broker e para que seus clientes então possam realizar suas operações, tá? E aí a gente tem a que sobrou, a letra B, administrar fundos de investimento. O que seria administrar fundos de investimento? Seria a instituição ser contratada para ser o administrador, para abrir o CNPJ, para falar com o regulador, com o mercado, com o investidor, cotista, eventual cotista, né? Para publicar documentos relativos ao fundo, né? Toda a parte burocrática é o administrador que faz, ok? Então, sim, se tem ali a carteira de investimento, pode ser contratado para ser administrador, né? E só lembrando aqui, ó, Opa, cadê a caneta? Cadê minha caneta? Aqui, ó. Para ser um banco múltiplo, você precisa ter pelo menos uma carteira, tá? Que seja, comercial ou de investimento, mais outra. Então, eu posso ter um banco múltiplo tendo uma carteira comercial e outra de investimentos? Somente as duas não. Você precisa ou ter a comercial mais outra, ou ter a de investimento e mais outra, certo? E depois, posteriormente, você pode vir a ter demais outras tantas carteiras que você desejar, né? Que o banco desejar. Inclusive a comercial, mas pelo menos não pode ser só comercial e a de investimentos. Precisa comercial, mais arrendamento mercantil e mais outra para depois vir de investimento, tá certo? Então, letra B, resposta correta pra gente. E aí a gente tem o nosso princípio, né, do QIC, do conheça seu cliente, do Know Your Customer, tá? O que é esse princípio, né? Para que ele serve? Ele serve para, na letra A, você manter os investidores atualizados sobre características de produtos? Não, isso aqui você faz por meio da API, né, análise do perfil do investidor, que deve ser realizada a cada, no máximo, 24 meses. A instituição que eu uso quer atualizar a cada 6 meses. Ela pode. A cada 12? Pode. 18 meses? Pode. 15 meses? 20, 24 meses? Pode. 25 meses? Não pode. Porque a regra fala pra gente especificamente o máximo de a cada 24 meses, tá bem? E aí a gente tem a letra B, reunir o maior número de informações para identificar possíveis clientes inadimplentes, né? Não é para verificar se ele é ou não inadimplente. Para isso você já tem diversos tipos de acessos, né, e informações para verificar se ele está tendo ou não capacidade. Alertar os clientes em situações que possam vir
a adquirir produtos inadequados ao perfil de risco, também não, né? Mas isso aqui é feito também lá na API, tá? E já vou adiantar aqui que pode ser perguntado para você numa questão na prova, fulano de tal quer fazer um investimento que está desenquadrado com o seu perfil. O que você, como profissional, deve fazer? De acordo com a regra, você não pode recomendar e deve dizer para ele, olha, você quer fazer, você faz, por sua conta e risco. Então você deve assinar aqui um termo de ciência de risco, dizendo e afirmando que você entende e que está ciente de tudo que envolve essa operação, que está desenquadrado com o seu perfil, tá? Porque daí, se der errado, você não vai vir aqui cobrar da gente, porque a gente avisou, né, que estava fora do seu perfil esse produto, então não recomendamos, não fazemos nada. Se você quiser, por sua conta e risco, assina aqui pra gente, tá? Então, é uma questão de prova também, né? Já caiu diversas vezes e a gente tem inclusive ela nos nossos simulados, tá? E sobrou aqui a letra D, realizar um monitoramento contínuo das transações efetuadas por clientes para identificar aquelas que são consideradas suspeitas, né? De acordo com o patrimônio e ou renda do investidor, tá? Com relação lá a possíveis envolvimentos em operações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? Então você deve imaginar que você é o dono, tá? De uma loja que vende itens que têm um alto valor, tá? Como joias, né, por exemplo. Então, para você se proteger contra possíveis fraudes ou roubos, né, por parte dos clientes, você pode querer saber mais sobre eles, né, de onde que é, o que que faz, o que que não faz, de onde que vem a renda, o patrimônio, né, de onde que surgiu essa pessoa, o que que ela construiu, certo? E você pode identificar elas, né, de fato, se possuem a capacidade de honrar com o pagamento e daí você vai ficar de olho em comportamentos que aquela pessoa desempenha, né, se são ou não suspeitos, tá, como grandes compras de alto valor, compras de grandes valores, né, operações de compra e venda de forma frequente, tudo isso para ficar de olho, para você conhecer o seu cliente, né. Então aqui, ó, letra D, resposta correta pra gente de fato, né. E aí a gente tem a quinta questão. Caracterizam-se como pessoas expostas politicamente, né, ou pessoas politicamente expostas, que são agentes públicos que desempenham ou tenham desempenhado no país ou no exterior cargos, empregos, funções públicas, né, políticas, assim como seus representantes, familiares e outras pessoas que estão próximas no seu relacionamento no prazo de. Então aqui, pessoal, esse prazo, tá, não tem muito o que falar, não tem muito o que debater, que resmungar, certo? A regra fala pra gente que são os últimos 5 anos, tá bem? Então, 10 anos, se pertenceu à administração direta federal, muito restritivo e direcionado a uma única possibilidade. 7 anos ininterruptos? Não. 24 contados a partir do seu enquadramento também não, né? Mas assim, a partir dos últimos 5 anos, onde encerrou a sua atividade. Então, durante o mandato, obviamente vai ser uma pessoa exposta, né? Mas encerrou, não reelegeu, quis sair, em até 5 anos, tá? Do término do mandato, será considerado ainda todas as pessoas, tá? Que a gente tem aqui e em cargos, né? Que assumiu, familiar, representante, outros que estejam próximos, como também pessoas politicamente expostas, tá? Então, nessa forma, né, imagina que você é o gerente de uma empresa de construção, tá? De uma grande empresa de construção, de uma construtora, tá? E você sabe que existem alguns inspetores, tá? Alguns inspetores de segurança, eles aceitam lá suborno, né? Para dar uma autorização, para não pegar no pé, não encher o saco, né? Isso você sabe por conta da sua atividade, né? Na natureza do seu trabalho, que isso tem um alto risco, né? Para quem estava dentro dessa operação, né? Então, você sabe também que estes inspetores vão e tem uma alta possibilidade de aceitar esse suborno e você decide tomar um pouco mais de cuidado com essas pessoas, com esses inspetores, tá? Quando você tiver alguma relação, alguma conversa com algum, né? Ou se você teve nos últimos tempos, ou se é algum conhecido, alguém próximo seu, né? Então você lembra, pô, mas eu trabalhei com quem nos últimos 5 anos, tá? Por que 5 anos? Porque a regra fala pra gente
que são 5 anos, né? E mesmo que essas pessoas não estejam mais atuando, dentro deste prazo de 5 anos, tá? Você vai ter que, elas serão consideradas como de alto risco, certo? Justamente porque em algum momento aceitaram ou deram a entender que aceitariam para não pegar no seu pé, né? Então, dessa mesma forma, bancos e instituições elas vão cuidar desses expostos politicamente, né? Politicamente expostos, para ver se não está envolvido em alguma coisa, né? Ou se não foi algum membro da sua família envolvido, né? Foi mascarado por conta do seu cargo de exposição, né? Que talvez, presidente de alguma coisa, né? De alguma entidade, ou exerceu lá alguma função pública, vice-presidente, presidente, e por conta disso foi ocultado, né? Então, nos últimos 5 anos será considerado também, certo? E aí a gente tem o seguinte, né? Comparando o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, né? Que é a nossa medida oficial de inflação aqui no Brasil e é medido pelo IBGE, né? Ou seja, pelo governo, pelo Estado, e o IGPM, né? Que é uma outra medida de inflação, certo? Mas que não é oficial e ela é calculada pela FGV. Certo? Fundação Getúlio Vargas. Tá? Então, comparando um com o outro, podemos afirmar que ambos medem a inflação na ponta do consumidor? Não, né? Até porque, e aqui vai uma outra questão de prova, a composição do IGPM é de 60% do IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado, 30% do IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, mas não amplo, certo? E outros 10% para fechar os 100%, do Índice Nacional da Construção Civil, né? Então percebe que não é na ponta do consumidor ambos, né? Um vai ser mais influenciado pela variação no atacado, que é o caso do IGPM, enquanto o IPCA vai ter lá a sua cesta de bens, produtos e serviços, né? Que ele vai considerar. Devido à sua composição, o IGPM ele é fortemente influenciado pela evolução nos preços do atacado? Verdade, né? Porque olha aqui, ó, 60% dele vem do IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado. O IGPM é utilizado pelo Copom para acompanhamento da meta de inflação? Não. E devido à sua composição, ambos são fortemente influenciados pela evolução nos preços do varejo. Errado, né? A gente pode imaginar, né, que a gente tem 2 termômetros, certo? Termômetros. Um deles é o IPCA, tá? E o IPCA, ele vai medir a temperatura, por exemplo, de uma sala, certo? Então ele está interessado não no todo, mas no ambiente em específico. E aí a gente vai ter o IGPM, que ele vai, de certa forma, né, medir também a temperatura, porém com base em uma média, tá, de temperaturas de várias salas, inclusive aquelas que não estão sendo utilizadas, porque ele quer saber, né? Até tem aqui, ó, média ponderada que é realizada, certo? E dessa forma, ele quer encontrar justamente a temperatura média, e ele vai ser influenciado tanto pelas que não estão sendo utilizadas, né? Por muitas pessoas, ou tem lá muita gente também, isso vai influenciar na temperatura e ele quer encontrar essa média. A gente pode imaginar aqui, ó, por exemplo, que lá, beleza, tem lá um depósito que precisa ficar na temperatura X. Esse depósito, ele pode ser considerado como sendo, por exemplo, o atacado, né? Então a gente quer saber quanto que vai ser a temperatura dada, né, a média ponderada, nesse caso do IGPM, para cada um desses itens, tá? Então vai ser incluso lá também todas as salas, mesmo as que não tenham a habitação, né? A habitação é brava, mas não estejam sendo utilizadas ou estejam lá com poucas ou muitas pessoas, né? Mas sim, o IGPM ele é mais influenciado pelos preços do atacado, dado que 60% do índice vem da variação do índice de preços ao atacado, tá? E aí a gente tem a nossa taxa Selic, né? A Selic Meta, que é a principal taxa, nossa taxa básica de juros da economia. Tá? Ele está querendo saber aqui, ó, o responsável por determinar esta taxa é quem? A CVM só vai dar pitaco quando tiver lá um envolvimento, né, com títulos e valores imobiliários. Fora isso, não. É o Banco Central do Brasil? Não é o Bacen, né? Mas é um órgão que faz parte do Banco Central. O CMN também não, então sobrou aqui pra gente o Copom, né? E a gente pode imaginar o Copom como sendo
por exemplo, um comitê, de fato, tá? Um comitê de moradores, certo? Então, moradores. Então, imagine que a gente tem aqui um prédio, né, que tem diversos apartamentos aqui, e você tá lá com uma temperatura, tá, que é controlada por um termostato em uma central, ou seja, vai ser a mesma temperatura para todo mundo. Tá? Só que tem lá discussão, né? Enfim, alguém quer uma temperatura, alguém quer outra, né? Então, por conta desses embates, a gente formou um comitê de moradores que seriam lá os membros, né, do Copom, os membros que participam lá das reuniões do Copom a cada 45 dias para definir a taxa Selic, se mantém no mesmo nível, se aumenta, se diminui, tá? E esse comitê, ele se reúne, portanto, a cada 45 dias para definir qual que é a temperatura ideal que será, portanto, a mesma para todos, tá certo? Então eles vão se reunir para ajustar, para debater, né, considerando as temperaturas, que seriam os acontecimentos econômicos desde a última reunião, tá? Tudo isso com base nas condições que foram visualizadas no decorrer de 45 dias, tá? Ah, e o Banco Central é o quê? Ele seria o dono, por exemplo, do prédio, tá? Então, ele que vai definir. Daí, então, ou seria uma casa, né, um exemplo também a ser utilizado, ao invés de um prédio, né, com a mesma temperatura para todo mundo, tá? Mas sim, o Copom, né, esse comitê, ele é formado lá pelos membros do Banco Central, entre eles o presidente, tá? E os diretores também, certo? Então, é o Copom que decide a cada 45 dias, Comitê de Política Monetária, a nossa taxa básica de juros, tá certo? Seguindo aqui então, a gente tem o seguinte: as oscilações nos preços de uma ação que tem origem nas incertezas com relação à geração do fluxo de caixa futuro da empresa podem ser entendidos como, tá? Então a gente pode imaginar o mercado de ações como sendo um barco e cada ação, tá? Inverti aqui a analogia, tá? O mercado como sendo o oceano, né, o mar, e cada ação sendo um barco, tá? E aí a gente vai ter esses barquinhos que vão navegar. E aí a gente tem o risco de liquidez. O risco de liquidez seria você não conseguir transformar um ativo de volta no seu valor monetário, por exemplo, tá? Então está errado. Risco empresarial não tem a ver aqui com essa questão, né? Porque a gente quer saber sobre as oscilações nos preços das ações, tá? Risco de crédito ou risco de calote, sobrou o risco de mercado. E o que é o risco de mercado? Risco de mercado é justamente isso, você vai ter diferentes níveis de preço, diferentes quantidades, tá, para ofertas de compra e de venda, e isso vai causar oscilação nos preços das ações, tá certo? Então, dessa forma, esta é a nossa resposta correta. O risco de liquidez, você vai querer vender por determinado nível de preço que você acha justo e vai ter lá alguém, uma única oferta querendo comprar de você, tá? Mas voltando aqui, o risco de mercado, ele pode ser, na analogia, o clima, né? Porque ele vai, enfim, né? Vai variar, vai ser sol, vai ser chuva, né? Vai ficar tendo essa oscilação, certo? E daí a gente tem que tempestades podem acontecer e vir a acontecer a qualquer momento por conta da variação no clima, da oscilação do mesmo, tá bem? Então, a qualquer momento, dadas essas condições, né, que no caso são aqui econômicas, né, e outros fatores que vão também afetar o mercado como um todo, podem trazer essas flutuações, essas variações nos níveis de preço, tá? Das ações de forma independente do que está acontecendo com a sua saúde financeira, né, da empresa, enfim, por mais que existam incertezas, dada que o mercado ele pode estar lá a empresa entregando um resultado bom, muito bom, e cair por conta de uma oferta vendedora maior, certo? Então, as expectativas quanto à empresa são um dos fatores que vão influenciar, mas também as negociações que acontecem no mercado também vão pesar bastante, podem, inclusive, a empresa tendo um bom resultado, colocar ela para baixo, ou tendo um mau resultado, gerar lá uma oportunidade de compra e ela ter uma valorização, ok? Então, próxima questão fala o seguinte, ó. O Kleber, ele depositou na poupança um cheque de outra praça na data de 31 de janeiro de 2021, né? Que era uma quarta-feira, tá? E ele quer saber aqui, ó, qual será o primeiro evento de juros
pago nesta poupança, né? Então imagine que você plantou lá uma sementinha, tá? Você plantou ela lá, tá aqui o chão, né? Você plantou, você vai esperar que ela venha a ter uma germinação, tá? O crescimento dessa semente que foi plantada, desse depósito que foi realizado aqui, tá? Que no caso o crescimento dele junto com o seu desenvolvimento, né? Que seriam os juros nessa situação, eles vão começar sempre e ser entregues no mês depois, no mês, né, na data que completa o aniversário da semente que foi plantada aqui, certo? Então, nessa forma, a árvore ela vai começar a crescer apenas se o montante ele já tiver germinado, já tiver sido lá plantado e entregue os juros, né? Ou seja, no caso, a compensação deste cheque, tá bem? Então, desta forma, o primeiro evento de juros, né, o primeiro crescimento e desenvolvimento dessa árvore, dessa semente que foi plantada, tá, ele vai ser pago, né, ou ele vai acontecer apenas, tá, se a gente tiver germinação dessa semente, né, a compensação dela, que vai acontecer exatamente um mês após a mesma ter sido plantada, né? Ou seja, compensado ali. Só que no caso, aqui pra gente, 31 de janeiro, a gente tem fevereiro. Então, no último dia do mês de fevereiro seria o dia 28. Então, nesse caso, seria aqui esta árvore, né? Entregaria pra gente o resultado, os juros, no último dia deste mês seguinte, né? Que no caso seria o mês de fevereiro. Portanto, tem uma questão ainda que a gente tem que lembrar, tá? E que questão é essa? Quando acontece um depósito nos dias 29, 30 e 31, é considerado para a caderneta de poupança o próximo dia útil como sendo a data de aniversário. Então, não vai ser, no caso, né, realizado o pagamento no dia 31 de fevereiro, porque ele não existe, certo? O que a gente vai ter? Quando que será pago o primeiro evento de juros, tá? Vai ser pago quando completar o aniversário. E quando que completa o aniversário? Em março. Por quê? Fevereiro a gente não tem o dia útil, certo? Por que não vai ser no dia 28, que é o último dia útil? Porque vai ser considerado o próximo dia útil quando você utiliza o cheque, certo? Então, se foi realizado no dia 31 de janeiro, a gente vai ter como sendo aniversário utilizado o dia 1º de fevereiro, certo? Compensou. Então, no dia 1º de março, a gente vai ter a entrega do efeito, né, dos rendimentos, tá, da caderneta de poupança, tá? Então, como não tem lá o dia 31 de fevereiro, que seria o mais correto, né? Então, 29, 30 e 31, a gente utiliza sempre o primeiro dia útil seguinte, principalmente quando é depositado por cheque, ok? Seguindo, ó, um investidor recebeu do seu banco um informativo, tá? Cadê minha caneta? Tá aqui, ó. Econômico sobre o risco de aumento da inflação nos próximos meses. E considerando que ele possui um investimento pré-fixado que ele não pode se desfazer, ele quer se proteger desse risco. O que ele deveria fazer com um swap, né? O swap é uma troca. Então ele tá aqui, ó, ativo em pré, e ele quer se proteger contra essa alta na inflação, mas sem vender o pré. O que ele faz? Ele vai lá numa instituição financeira e faz a troca. Então, ele entrega o pré-fixado para que a instituição entregue a inflação, ou seja, o IPCA, né? Então, imagina aqui que você tem um contrato de aluguel, tá? Que é reajustado conforme a inflação, tá? Então, você concorda, tudo bem, né? Vou pagar o aluguel com o valor reajustado pela inflação sempre, né? Então, nessa forma, você está fixo, em primeiro momento, em pré, tá? Só que, com esse acordo, tá? De que se a inflação aumentar, você vai receber uma compensação. Então, você está aqui, ó, fixo, né? Vai ter o reajuste com a inflação, tá? E aí você
estaria de certa forma protegido, né? Você vai fazer o swap para entregar o pré e receber a variação da inflação, estando assim protegido, né? Então, mesmo que ela venha a aumentar, certo? A compensação que a gente teve ajuda na proteção contra eventuais perdas no poder de compra, né? Então, sim, né? Lembrando que você está ativo em pré, ele está ativo em pré e ele vai entregar esse pré-fixado para receber a inflação. Então, se a inflação realmente elevar e afetar ou ficar acima da rentabilidade do pré-fixado no período, ele recebe a inflação. Mas se o pré-fixado ficar com a rentabilidade superior, ele deve pagar a inflação, né? Deve pagar ali o diferencial do pré-fixado para a instituição. Tá? Então aqui ele vai ficar passivo, porque ele deve entregar o pré, e ele vai ficar ativo em IPCA, porque ele fez essa troca, ele trocou o ativo para receber o passivo, tá? Que seria o passivo dele, por isso que ele faz a troca, né? Então ele está ativo em primeiro momento em pré, antes do swap, e passivo em IPCA. Depois que ele faz e efetua o contrato, né, assina o contrato de swap, ele estará passivo, porque ele vai entregar a sua rentabilidade pré-fixada para receber agora e estar ativo em IPCA, beleza? Seguindo aqui, ó, são consideradas características de fundos de investimento. A possibilidade, na primeira, né, de que pequenos investidores tenham acesso a operações mais complexas e sofisticadas do mercado financeiro de capitais? Verdade, né? Porque um dos grandes impeditivos para o investidor, tá? Pessoa física principalmente, é o acesso financeiro. Então, muitas vezes, isso vai impedir que ele faça uma operação mais complexa que venha poder trazer um resultado melhor. Mas os fundos, tá? Por meio, né, de ser um grande pool de recursos, tá? De ter ali uma grande quantidade de dinheiro, eles podem fazer essas operações para entregar uma melhor rentabilidade para os seus clientes, tá? Para os seus cotistas. Então, 2. Garantia de maior rentabilidade em relação às aplicações que o investidor realize individualmente? Negativo, né? Não existe garantia de rentabilidade de forma alguma neste mercado, certo? Então, está bem errado aqui a 2, tá? E 3, a rentabilidade dos títulos que compõem a carteira é dividida entre os investidores na mesma proporção dos valores nominais que cada um deles aplicou. Errado, tá? Porque existe um fenômeno chamado de MAM, de marcação a mercado, que vai precificar diariamente esses ativos e impactar lá o resultado da cota com base no preço que os ativos poderiam ser vendidos hoje, né? Então não é o valor nominal, mas sim o valor pelo qual o mesmo poderia ser vendido hoje, tá bem? Então letra D, apenas 1 é correta. E aí a gente tem o seguinte, tá? Os fundos de investimento classificados como renda fixa, ações, cambial e multimercado são classificados a partir do quê, tá? Então, nesse caso, pessoal, renda fixa, tá? Ativos de renda fixa que tem lá a sua rentabilidade vai depender e investir em produtos que têm vínculo à variação dos níveis de preço. Ações, tá? Renda variável, participações em empresa, cambial, cupom cambial e variação de preço de moeda estrangeira. E o multimercado, ele pode investir em diferentes fatores de risco. Então, dessa forma, eles são classificados a partir do benchmark, do parâmetro de referência, né, que eles vão utilizar? Não. Da composição da carteira em relação aos emissores? Não. Do prazo médio? Não. Mas sim do risco que está associado à sua carteira, né? Então, renda fixa, tem lá o risco de o emissor não conseguir honrar o pagamento e ter um calote. Ações, da empresa quebrar e você ser sócio dela. O cambial, das variações dos níveis de preço de moedas estrangeiras ou do cupom cambial. E o multimercado, né, de todos os locais, países, né, e produtos que ele tiver autorização de realizar investimentos, tá bem? Então lembra sempre que eles são classificados a partir, tá, do principal risco associado à sua carteira. E aí a gente tem essa questãozinha aqui, ó, que fala sobre o IOF. Ficará sujeito a alíquota zero sobre imposto de operações financeiras independentemente do prazo de aplicação, né? Então o IOF, imposto sobre operação financeira, vai ter aonde? Operações de empréstimo, de financiamento, né, de operações cambiais, tem lá o IOF também, fundos que tenham carência, né, ou você precisa ficar pelo menos tanto tempo com o produto, tá? Nesse tipo, você terá sim uma carência a ser respeitada, né? E se não for uma carência, você terá o IOF a ser pago, né? E lembrando, ele é pago até o 29º dia, né? Porque a partir do 30º, no caso da tabela normal do IOF para renda fixa, né, investimentos assim, que é de empréstimo que são realizados, tá? Tem IOF até o 29º dia, porque no 30º ele é zerado. Então, carência vai ter, cambial vai ter, renda fixa também.
mas ações não, porque ações você não está comprando um produto de investimento e sim uma participação em uma empresa, né? Até por conta disso, tá? Que eles têm que ter lá 67% do seu PL em ações, né? Títulos que vão dar uma participação e garantir que seja possível participar nos resultados da empresa, por exemplo, tá bem? Então, fundos de ações têm IOF zerado, né? Os demais ali vão ter até o 29º dia, tá certo? E aí a gente tem o seguinte, um executivo, ele ganha R$200 mil por ano e gostaria de contribuir para a previdência dos seus 2 filhos que têm, respectivamente, 1 e 3 anos. O objetivo é resgatar quando entrarem na faculdade. Sabendo que ele faz a declaração completa de imposto, qual o plano você deveria sugerir, né? Então, o plano que a gente deveria sugerir é o PGBL. Por quê? Porque o PGBL você consegue utilizar os aportes direcionados ao plano, tá? PGBL, até 12% da renda bruta tributável anual. E esses valores, né, esses 12% lá, você consegue abater da sua base de cálculo do imposto. Então, como ele tem aqui uma renda muito alta, né, ele ganha 200 mil por mês, 12% disso ele poderia direcionar para um PGBL, né? Então poderia colocar 6% dos 12 para o filho mais novo e para o filho mais velho. Fechou os 12%, tá? Para que lá no futuro eles tenham recursos para quando entrarem na faculdade, né, se manterem e etc, certo? Então percebe que também tem um longo prazo aqui. Para um filho a gente tem pelo menos uns 17 anos. Para o outro a gente tem 15 anos. Então dessa forma, para ele também seria melhor a tabela regressiva, né? Aquela que se você fica mais de 10 anos, você vai ser beneficiado, tá, com uma menor alíquota de 10%. Né? No PGBL, essa alíquota de 10% de imposto vai incidir sobre o total dos valores acumulados, enquanto no VGBL apenas ao rendimento. Né? Então aqui, ó, VGBL a gente pode tirar e PGBL com tabela progressiva também, porque a progressiva ela vai ser mais benéfica, tá, no curto prazo, porque você vai ter sempre 15% na fonte e posteriormente talvez fazer lá o pagamento de um ajuste dados os valores, né, que venham a ser recebidos. Mas aqui nesse caso, tabela regressiva em PGBL, né, que ele pode informar esse PGBL lá na declaração completa junto de outros custos, tá? Informa o aporte lá de 12%, abate e reduz mais ainda a sua base de cálculo do imposto, né? E regressivo porque assim os seus filhos serão mais beneficiados com uma menor alíquota lá no futuro, ok? Letra D é a nossa resposta correta e aqui a nossa última questão, tá? Uma complementação à metodologia do VaR, né, do Value at Risk, do valor em risco para monitorar o risco de mercado, pode-se empregar análise D. Então o VaR a gente pode imaginar ele como sendo um GPS, né? Por quê? Porque ele vai dizer lá pra gente o trajeto, o tempo, né? Tudo isso considerando situações normais. E aí, a gente tem análise de estilo? Não. De performance? Não. Perfil de risco também não, né? Mas sim do stress test, do teste de estresse que poderia ser utilizado. Que esse cara aqui seria um monitoramento, tá? Em real time, em tempo real, tá? Por quê? Porque se a gente está lá utilizando o nosso GPS, ele vai dar pra gente o tempo em condições normais, certo? Show de bola. Só que se tem uma tempestade, um acidente, alguma coisa que atrapalha no caminho, ele não vai considerar isso. E aí a gente pode ter um percurso que foi mais longo, né, que poderia ter sido evitado se a gente tivesse utilizado o stress test, né, ou o monitoramento aqui na analogia em tempo real para evitar este trajeto mais longo ou até mesmo para ter uma noção do que está acontecendo por conta do monitoramento em tempo real. O stress test ele vai ser utilizado para você estressar o seu modelo do VaR, tá, em cenários mais adversos possíveis para validar a metodologia, né, e ver o quanto de fato ela é aderente à situação que aconteceu ou que poderia vir a acontecer, beleza? Então aqui pra gente, na nossa última questão, letra B, resposta correta, tá bem? Então galerinha, foram essas nossas 15 questões mais difíceis, tá, de hoje, da CPA 20. A gente se vê numa próxima oportunidade. Bons estudos a todos, boa sorte para quem vai fazer a prova. Tchau, tchau, até mais.